Hello guys! So today we're gonna see simple present and present continuous. Guys, I've thought about this so many times. Eu falei tantas as vezes que eu já nem sei mais, eu já perdi a conta. Mas, como todo ano é ano, vamos relembrar, ok? Então, quando que eu uso simple present? Para falar de uma ação, né? Nós usamos para falar sobre o presente e sobre fatos que ocorrem no presente, tudo bem? Nós temos duas partes aí mais importantes do simple present, que é os auxiliares do e does, né? Quando que eu uso do? I, we, you and they, e o does, he, she, it. Mas, quando que eu posso usar o do e o does dentro da frase? Quando você tiver duas situações. Quando ele estiver na negativa e na interrogativa. Se for na interrogativa, ele fica nessa forma. Se for na negativa, ele vem para essa forma. Tudo bem? Tá bom, mas e se eu quero falar uma afirmativa? Como que eu faço? Bom, aí eu aconselho você verificar se ele é he, she, it. Porque na afirmativa, no he, she, it, o que você faz? Você tem que adicionar o S, ES ou IES ao seu verbo. Como assim, Vou explicar. She studies French every week. Então, no caso, seria I study, com DY. Mas como eu pus she e she se encaixa nessa regra aqui, eu tenho que adicionar meu IES. Então, olha lá. Quando que eu adiciono o S? Regra geral. Geralmente, todos os que não forem as anteriores, você faz como regra geral. Inclusive com o Y antes de uma vogal. Ele também entra na regra geral. Quando que eu adiciono S? Quando tiver S, X, O, CH e SH. Quando que eu adiciono IS ao meu verbo? Y e antes tem que ter uma consoante. Tudo bem? Então, she studies French every week. Então, eu tenho lá o caso do she, é uma afirmativa. Ah, então é por isso que não tem do e does aqui? Sim, lembra que eu falei pra vocês que o do e does, ele só aparece em duas situações, quando for negativa e interrogativa? Essa é uma afirmativa. Então, ela se encaixa nessa parte aqui, então você pode adicionar, tá? A negativa fica she doesn't. Apareceu o meu does. Como que eu sei que é doesn't? Lembra da tabelinha. Lembra que eu falei que ela aparece na interrogativa ou na negativa? No nosso caso, eu quero passar a frase para negativa. Como que eu sei que é does? Ué, she does. Tudo bem? Então, she doesn't study French. O que aconteceu com o meu verbo? Toda vez que eu adicionar o meu auxiliar, por isso é o nome dele, auxiliar, ele vai voltar à conjugação do meu verbo da forma original, tá? Então, ao invés de eu falar she doesn't studies, ok? Falando bem forte, você vai falar she doesn't study. Por quê? Quando eu uso o auxiliar, ele já tira o peso do meu verbo e ele volta para a forma original, tudo bem? Aí, na pergunta, eu vou jogar o does lá pra frente. Ele não muda? Não, é does mesmo. Does she, ó o meu verbo mudado aqui, ele entrou, arrumou tudo, né? Então, does she study French every week? Certo? Vamos para esse lado agora. Present continuous. Então, o que ele é? Ele é usado para expressar uma ação temporária, ok? Ou uma continuação do momento presente. Que seja por um curto período, tá bom? Como que eu uso esse present continuous? É o verbo to be, cara, eu revisei verbo to be. Am, is, er, a negativa am not, o verbo na negativa isn't, you aren't, mais o meu verbo principal, mais meu ing. Então, he is calling her. Então, ele está ligando para ela. Lembra que é o nosso indo, tá bom? He isn't calling her. Is he calling her? As cores estão de acordo com o que a teacher falou, tá? Então, como nada na vida é muito perfeito, presta atenção na regrinha, tá?
Então, pay attention to, presta atenção. CVC, consonant, vowel, consonant. Então, consoante, vogal, consoante. Então, quando eu tiver uma sílaba só, tá? E eu tiver um stress, que é aquela parte forte, você vai dobrar, double the last consonant. Então, você vai dobrar a última consoante, tudo bem? Então, get, você vai dobrar o T, vai ficar getting com 2 T's. Let, você vai dobrar o T e vai dobrar aqui, vai ficar letting com 2 T's. E o swim, consonant, vowel, consonant, swim, tá vendo como é forte? Dobra o M, vai virar swimming, tá? Pro, quando tiver verbo com IE, o que que acontece? Aí que tá. Quando você tiver o verbo que termina com IE, você vai adicionar o Y e ING. Então, o lie fica lying, o die, dying, certo? E quando o verbo terminar com E, você vai tirar o E e ficar com o ING. Então, take, taking, make, making. Tá vendo que o E caiu? Não tem mais E, certo? Tenta entender quando usar um e quando usar outro. Quando eu estiver falando de situações factuais, quando palavrinhas aparecerem, por exemplo, every day, every month, today, são palavras que refletem fatos, presentes. Aqui, ó. E quando eu tiver moment, ok? Então, quando você tiver a palavrinha moment, in a while, quando você tiver essas palavrinhas, você vai saber